Então vamos lá, como eu sempre falo, a gente tem que considerar que a gente está no ano de 2022, que é o ano universal 6, então isso também impacta, né? E eu falei bastante do ano universal 6 na minha live do ano 6, então depois vocês dão uma olhadinha. E agora, né, falando do número 7, como é que a gente chega no 7? Eu sempre falo do conceito filosófico da numerologia, né? Que existe um processo. Para a numerologia a gente vai passando por fases, etapas e processos, né? Então a gente começa lá no número 1, que é o aprendizado da individualidade, de eu caminhar sozinho, de eu entender quem eu sou. Depois que eu entendi quem eu sou, eu vou olhar para o outro, né? Quem é o outro, né? Porque daí entra o número 2, que vai falar sobre a oposição. Depois disso, eu vou aprender a me comunicar com o outro. E aí vem o número 3, que é a comunicação. Depois vem o 4, que é a ordem, a organização. Então, como é que eu me organizo? Como é que eu me estabilizo, né, nesse mundo e nessas relações? E aí depois vem o 5, que é a mudança. Então eu já me estabilizei, eu já me estruturei e agora eu estou pronto para mudar. E aí, depois de um ano 5, que é aquela loucura, né, que a gente fica muito confuso, corre pra caramba, vem o ano 6, que ajuda a gente a estabilizar, ajuda a gente a se harmonizar. O 6 é a busca pela harmonia. Então, depois que a gente se harmonizou, já compreendeu, entendeu as questões familiares, vem o ano 7, que vai falar sobre a lei da evolução cósmica. Então, o 7, ele dentro da numerologia vai falar sobre a evolução cósmica, né? Então, o que isso quer dizer? Que depois de passar por todas essas etapas, esse espírito, ele está apto a subir mais um degrau no seu conhecimento, na sua jornada, no seu processo de caminho de destino, tá bom? Então, por isso que a gente fala que o 7, ele é o número do autoconhecimento, é o número da espiritualidade, tá bom? Alguém perguntou aqui como que calcula o ano. Eu falei lá no comecinho da live, você tem que somar o seu dia de nascimento, mês de nascimento e 2022. Soma todos esses números até reduzir a um número só, tá bom? Mas lá no meu perfil também tem a explicação de como calcula os anos pessoais. Então vamos lá, o 7, esse número que é muito místico e muito misterioso, né? Ele é um número que dentro das religiões é muito usado, né? A gente vai falar que o 7 é a união do espírito, né? Que é representado pelo 3, e a matéria, que é o 4, né? Então 3 mais 4 dá 7. Então essa união do espírito e da matéria. E esse 7, né? Como eu falei, nas religiões é um número bem falado, né? Então Deus criou o mundo em 7 dias. A gente fala dos 7 pecados capitais, a gente fala das 7 maravilhas do mundo, né? Na Arca de Noé foram enviados 7 machos e 7 fêmeas de cada espécie, né? No trono do reino de Deus são 7 anjos, né? E aí tudo falando de cristianismo, mas se a gente for olhar para o judaísmo e mesmo na própria Umbanda, né? A gente vai falar que são 7 linhas de espíritos na Umbanda, né, de entidades na Umbanda. Então, assim, esse número 7, ele é bem ligado a todas essas místicas e espiritualidade, tá bom? E aí, quando a gente chega nesse estágio, né, como eu falei, o 7 é aquele momento que a gente está preparado para uma próxima etapa, uma etapa mais elevada, digamos assim. Então, é um momento que a gente começa a se questionar em questões mais profundas. Então, do ano 1 ao 6, a gente estava ali entendendo como viver, né, nessa encarnação, na matéria, né? São números talvez um pouco mais matéria. Quando chega o 7, ele nos desafia a fazer perguntas mais profundas. Então é um ano que normalmente as pessoas ficam mais introspectivas, que elas começam a se questionar mais, né? O 7 é o número do questionamento. Então é um ano para realmente você mergulhar fundo naquilo que você é, entender quem você é e o que você está fazendo aqui. O que é a existência, né? Por que que eu nasci na casa que eu nasci? Por que que eu nasci na família que eu nasci? Por que que minha mãe é assim, meu pai é assado? Por que que eu faço as escolhas que eu faço na minha vida? De onde vem tudo isso? Né? Então, assim, são questões muito profundas. O que é o mundo? O que é existir? O que é viver? Né? Será que a vida mesmo é só trabalhar, levantar, acordar, pagar boleto, dormir
e acordar de novo no outro dia, né? O que é viver? Então esse é um ano para vocês irem atrás dessas perguntas e assim, naturalmente isso vai acontecer. Vocês vão se deparar com muitas situações ao longo do ano de vocês que vão fazer vocês se questionarem sobre isso, né? Então é um ano que pede que você estude, que você vá atrás dessas informações, né? E por isso que a gente vai falar que é um número ligado à espiritualidade. Por quê? Porque onde é que a gente vai buscar esse tipo de resposta, né? O tipo de pergunta que a gente se faz esse ano, que a gente se questiona, que é quando a gente coloca a cabeça no travesseiro, a gente pensa, a resposta para isso não tá na vida prática, né? Não tá no mundo capitalista, não tá, né, na forma como a gente vive, mas sim num lugar mais profundo. E aí, né, existem, obviamente, as religiões que, de uma maneira geral, vão englobar algumas crenças em relação a isso, né, ao que é existir, né? Então, se você se identificar com alguma religião, é um ano que você pode se aprofundar nelas, né, porque todas elas trazem algum tipo de conhecimento, né, nesse sentido, uma crença. Então, a gente fala de crenças, né? Todos nós temos crenças, é impossível a gente não ter crenças. São crenças relacionadas à sociedade que a gente vive, né, ao tipo de educação que a gente teve, ao tipo de convivência que a gente teve na vida. Então, tudo isso são crenças. Mas algumas crenças, elas podem e devem ser questionadas, né? Principalmente a gente, né, aqui no Brasil, que tem uma origem cristã muito forte, né? Embora talvez algumas pessoas se digam católicas, a gente tem muito essa coisa, eu sou católica não praticante, né? O que é isso, católica não praticante? Ou você é ou você não é, né? Então, porque existe essa coisa das pessoas, eu sou porque minha mãe era, minha avó era, e aí eu ia na igreja, mas aquilo nunca conversou comigo, nunca me conectei com aquilo, então, eu digo que eu sou porque eu fui batizado, mas eu não frequento, né? Eu não estudo, né? Então, por quê? Porque existe essa herança da nossa sociedade muito cristã. E mesmo quem não tem família religiosa, ou que não frequenta, os valores da nossa sociedade são cristãs, né? Então, o que a gente julga como certo ou errado, o que a gente julga como pecado, o que a gente julga como o que é o espiritual, o que é Deus, né? O que é essa coisa de Deus, está muito contaminado por essa visão totalmente cristã, né? E se a gente for olhar a história do cristianismo, é uma história bem complicada, que envolve uma série de busca e luta por poder, por controle, né? Por dinheiro. Então, assim, quem é cristão precisa filtrar muito isso, né? E quem não é, pode buscar outros caminhos, né, nesse ano. Então, outros tipos de religião em que você vai encontrar respostas, em que você vai se conectar. E também não necessariamente você precisa escolher uma e ficar. O ano 7, ele fala, olha, vá e conheça. Vai uma vez, né, num centro de Umbanda, num terreiro de Umbanda, vai uma vez num centro espírita, vai uma vez num templo budista e vê onde você se sente melhor, ver qual é a teoria que te atrai mais, né? São possibilidades. E não necessariamente também só religião. Você pode ir também para o caminho da filosofia, né? Aliás, né, quando a gente fala de religião, de espiritualidade, né, esse conceito de religião veio muito com o cristianismo, mas antes disso, os antigos pensadores, eles não separavam muito essa coisa de espiritual e filosofia, né? Era uma coisa só, né? Porque o que é filosofar? Filosofar é pensar sobre a vida, é pensar sobre a existência, é pensar aquilo que eu sou no mundo. Então, a espiritualidade é justamente essa busca, né? Essa busca por um entendimento maior e mais profundo daquilo que eu sou. Fazendo um parênteses, Antônio, eu vou brigar com você. Eu já falei isso. O ano pessoal, na minha metodologia, começa em janeiro, né? Essa coisa a partir do aniversário é coisa da astrologia, que tem uma outra metodologia. Existem numerólogos que consideram a partir do aniversário? Sim, mas na minha visão, no que eu aprendi, eu entendo que começa no dia 1º de janeiro. Se
a numerologia é baseada no nosso calendário gregoriano, se o calendário vira, se o ano vira para todo mundo, né? O ano universal vira para todo mundo, dia 1º de janeiro, não faz sentido, por exemplo, se eu fizer aniversário em dezembro, eu só vou ser impactada por isso lá em dezembro, né? Não faz sentido. Então, como eu aprendi, né? A teoria que eu aprendi começa do dia 1º de janeiro, tá? Então, todo mundo desde o dia 1º de janeiro está no seu ano 7, tá? Isso, Paty, exatamente. Então, como eu tava falando, né? Essa busca pela espiritualidade. Hoje eu coloquei lá nos meus stories que tem um filósofo francês que chama Pierre Hadot, acho que é assim que fala, que ele fala, né, que a busca pela espiritualidade é uma prática filosófica de acesso a nós mesmos através das experiências e exercícios espirituais. E o que ele chamava de exercícios espirituais? É o cuidar de si mesmo, é o de entender você mesmo e governar você mesmo o seu próprio caminho. Isso que é espiritualidade. Né, de você ser firme e entender aquilo que você é, aquilo que você deseja, aquilo que são coisas realmente suas, aquilo que são crenças que você aprendeu e ser firme nas suas escolhas. E quando a gente está falando então desse conceito de numerologia, ser firme aquilo que é o seu caminho de destino, aquilo que você veio aprender, né? Então é um ano para essa busca espiritual e também, né, como eu falei, filosófica. Se você tem pessoas que não acreditam, né, numa força maior, num Deus ou numa energia cósmica, e tá tudo bem, né? Você pode ir para a linha da filosofia, por exemplo. Então, assim, existem linhas filosóficas que vão trazer outras visões. O importante é buscar informação, né? Porque no ano 7, se você não busca, se você não vai atrás, você começa a se sentir angustiado, você começa a não encontrar respostas para aquilo que você tá sentindo, né? Porque ele traz, assim, esse questionamento profundo. Então, tem que ir atrás. Então, não adianta questionar só. Você precisa ir atrás da resposta. E saber que a resposta não é uma resposta como a gente vai numa faculdade, vai lá, aprende, né, estuda lá um pouquinho, agora beleza, eu já sei. Não, a gente está falando sobre questões existenciais. Questões que o ser humano até hoje não tem respostas verdadeiras e concretas, né? Verdades universais e concretas. É um mistério, né? A existência é um grande mistério. Então, assim, não é uma coisa que do dia pra noite você vai falar, é isso. É um processo contínuo. Então, assim, na verdade, o ano 7, ele vem trazer essa oportunidade de você se conectar com essa busca mais profunda para que isso seja levado para sua vida, né? Para o resto da vida. Porque a gente vive muito no automático, né? A gente não se questiona sobre o que é viver, né? Hoje mesmo, ou ontem, eu postei alguma coisa sobre doença, né? E aí, muitas vezes a gente espera, ou a gente vai questionar essas coisas sobre a existência quando a gente tá doente, ou quando a gente tá passando por alguma dificuldade, né? Aí que a gente vai atrás desse tipo de informação. Né, eu comentei que eu atendi uma pessoa essa semana que pegou Covid o ano passado e ficou um tempão na UTI. E aí ela me falou, olha, eu nunca acreditei em nada, em muita coisa, mas no momento que eu estava ali internada na UTI, com medo de que eu não pudesse sobreviver, eu comecei a me questionar sobre a minha vida. Né, o que eu estava fazendo da minha vida, o que é viver. Então, a gente não precisa esperar esses momentos de crise para isso. A gente pode começar desde agora a se perguntar. Porque muitas vezes a gente acha que as nossas angústias são só questões que a gente fala de psicológicas, por exemplo, né? Então existem questões que são questões relacionadas ao meu ser, a minha história, a minha individualidade, o que eu vivi na minha infância, a forma como eu me relacionei com os meus pais, né? A forma como eu me relaciono com as pessoas, né? Então tudo isso são questões psicológicas que são tratadas em terapia e a gente precisa fazer isso sempre. Mas existem questões que são muito mais profundas, né? No sentido, e não que as questões psicológicas não sejam profundas, mas é que estão num outro lugar, né? Numa outra caixinha, que é justamente, tá, mas e aí? O que é que eu tô fazendo aqui? Né? O que é tá vivo? O que é, por que eu respiro, né? Por que as coisas são assim? O que é esse planeta, né? E de novo, é um mistério. Por isso que o ano 7 é a coisa do mistério,
né? E aí a gente entra nessa curiosidade. E por isso que é muito comum as pessoas no ano 7 buscarem tarô, numerologia, astrologia, cartomante, né, de todos os tipos. Eu recebo muita gente que está no ano 7. Muitas pessoas chegam para numerologia no ano 7. Então vocês podem buscar isso. Venham fazer consulta comigo, ou então também busquem outras ferramentas. Muito provavelmente vocês não vão ficar em uma ferramenta só, vocês vão querer explorar mais isso, porque é essa busca constante, né? E a Paty perguntando. São as duas coisas, né? A Paty está perguntando aqui se expectativas pro ano é sobre um movimento de busca ou sobre um encontro de respostas. As duas coisas, né? Então, assim, é isso que tem que ficar atenta. Sentir o ano, perceber quais são as questões que você vai lidar e ir atrás das respostas. Porém, também ficar atenta com os sinais que chegam, porque também isso é legal, Paty, que você trouxe. A gente tende a achar que o espiritual, né, o que a gente chama de espiritual, tá só num campo, né, no céu, uma coisa meio intangível, algo que a gente não consegue ver, algo que a gente não consegue tocar, né? E sim, existe para algumas crenças, né, principalmente naquelas que acreditam em reencarnação, de que sim, que existe um mundo chamado espiritual, com espíritos, né, que nos influenciam positivamente ou negativamente, né? Existem entidades de luz que nos ajudam, assim como existem espíritos obsessores que ficam em cima da gente. Então essa é uma crença de uma existência de um mundo espiritual. Isso é uma coisa. Mas a espiritualidade não é só o mundo espiritual. A espiritualidade é a nossa realidade concreta. É o que a gente vive. Então, assim, se a gente pensar, né, que a vida é uma escola, né? A vida é uma grande escola e que tudo que a gente passa, tudo que a gente vive é um aprendizado para o nosso caminho de evolução desse espírito, né? A numerologia, ela acredita nisso, né? Que nós somos espíritos e que a gente está encarnado vivendo uma experiência, mas que esse espírito, ele já viveu outras vidas e que ele carrega um repertório dessas vidas, né? Seja coisas positivas e aprendizados que ele traz, e isso a gente vai olhar lá na matriz numerológica. Então, quando eu faço o mapa de vocês, que a gente olha lá a matriz, a gente vê quais são os talentos ou os repertórios que eu trouxe de outras vidas, e tem algumas coisas que eu ainda não sei, que eu vim aprender, que é o que a gente chama das ausências da matriz. Então, isso e a sua idealidade também vai dizer um pouco sobre o que é esse espírito. Então, assim, a gente traz um histórico, né, quando a gente chega. E esse histórico é a ferramenta que a gente tem para viver nessa vida. Então, quando a gente chega aqui, a nossa vivência do dia a dia, né, tudo que acontece na nossa vida, não é por acaso. Tudo tem uma lição, um aprendizado. Cada pessoa que chega no nosso caminho, cada desafio que a gente passa, né, cada dor ou sofrimento que a gente passa, a alegria que a gente passa. Então, no ano 7... presta atenção, porque as respostas também chegam. Então, são as duas coisas, Paty. É um movimento de busca. Aquilo que eu não entendo, aquilo que eu não compreendo, eu vou atrás de respostas, né? Mas eu também observo as coisas que chegam, né? Porque vai me trazer um entendimento maior e mais profundo daquilo que eu sou. Certo? Antônio perguntando quão desafiador é manter o relacionamento com alguém em ano pessoal. Antônio, você está desviando aqui o assunto da live, que é o ano 7. No final eu respondo o ano 1, tá? Melanie, é por isso que às vezes vivemos os maiores desafios no ano 7. Sim, assim, né, são desafios profundos no ano 7, né? Então, assim, piores ou melhores depende muito da pessoa, né? Existem pessoas que são mais caladas, que já estão mais acostumadas a se conectarem com o interior delas, com a intuição. Então, o ano 7 traz desafios, mas pode ser que seja mais fácil. Já as pessoas que estão vivendo muito no automático,
que não se questionam sobre a existência, que simplesmente levantam todo dia, fazem o que é o automático, né? Trabalhar, limpar a casa, comer, não sei o que, essas pessoas provavelmente terão mais dificuldade no ano 7, porque o ano 7 vai dar uma chacoalhada aí nas estruturas de fato, tá bom? E não tem diferença entre um 7 derivado de 16, 25 e 34, não tem, tá? Ah, Antônio, de você tá no 7, a pessoa no 1. A gente vai falar, quando eu falar dos relacionamentos, você me lembra dessa pergunta, tá? A Bárbara, o ano 7 foi o que ela se sentiu melhor. Sim, então, né? Depende. O ano 7 ele traz respostas. É aquela coisa que eu falei. Por isso que eu falei muito dessa coisa da busca espiritual. Se você ficar tentando resolver os problemas no ano 7 de maneira prática, no sentido de maneira material, ou buscar nas coisas que são, vamos dizer assim, as respostas óbvias ou as respostas totalmente racionais no ano 7, você não vai resolver. Porque a resposta e o jeito de resolver as coisas no ano 7 é através da introspecção, é através dessas buscas mais profundas, né? E por isso que pode ser desafiador para muitas pessoas nessa questão, tá? E esse ano, né? Então, para eu me entender, para eu me compreender, para eu me ouvir, para eu entender o que é que vai me angustiar esse ano, eu preciso o quê? De silêncio e recolhimento. Então, o ano 7 é um ano de mais recolhimento, é um ano que a gente não tem muita vontade de interagir, né? Então, a gente vem de um ano 6, que é um ano muito ligado ao coletivo, ao grupo, a interagir com várias pessoas, e chega no ano 7 que vai pedir silêncio, que vai pedir introspecção. Então, assim, é um ano para ficar mais quietinho, para ficar mais na sua. Respeitem isso, sabe? Se não respeitar, vocês vão sentir. Aí vão começar a se sentir confusos e angustiados e não vão saber por quê, né? Então, assim, no ano 7 procure seus momentos de solidão, de solitude. Claro, não é pra você ficar sozinha o ano inteiro, sem fazer nada, né? Mas é assim, procurar ter mais momentos de quietude, mais momentos de introspecção e silêncio para você conseguir se ouvir. E por isso que a gente fala que é um ano também de muito autoconhecimento. E como é um ano que traz uma ajudinha nessa coisa da capacidade de concentração, é um ano também de muito estudo, né? Não só o estudo espiritual e filosófico, mas também o estudo de coisas que te interessem, né? De coisas que você queira se aprofundar. Então, no ano 7, ele ajuda muito nessa coisa de estudar. Tá bom? Bom, e como eu tava falando, né? A busca pela espiritualidade, o entendimento das coisas que acontecem na nossa realidade concreta. Então, espiritualidade é entender o que acontece comigo aqui na Terra, encarnado, né? As coisas que acontecem, as pessoas que eu conheço, as situações no meu trabalho, as situações na minha família. É questionar isso, não é só viver, né? O ano 7 vai falar assim, ó, não é só você viver ali, é você olhar para essas situações e se perguntar, qual que é o aprendizado dessa situação? Por que eu tô vivendo essa situação? É esse tipo de pergunta que a gente faz. Então, são perguntas relacionadas à realidade concreta. Mas também vão vir essas perguntas também ligadas ao mundo espiritual, à sensibilidade, à percepção. Então, é um ano que a nossa percepção e a intuição ficam muito mais aguçadas. É um ano que normalmente as pessoas têm muitos sonhos. Então, assim, no ano 7, minha gente, anota o sonho de vocês. Porque assim, vai ter sonho pra caramba e normalmente esses sonhos trazem mensagens, eles trazem informações. Então, anotem todos os sonhos para depois vocês lerem. Talvez, mesmo que o sonho não faça sentido na hora, né? Eu gosto de ter, eu tenho do lado da minha cama um caderninho dos sonhos, né? Todo dia que eu acordo, que eu lembro dos sonhos, eu escrevo. Mesmo que eles não tenham sentido, mesmo que na hora eu não consiga entender. Porque depois, com o tempo, quando vocês voltam para ler os sonhos, as mensagens vão fazendo sentido. Você vai conectando, você vai pegando uma pecinha de um quebra-cabeça num lugar, a pecinha do quebra-cabeça do outro, e aí, né, essas coisas vão ficando mais claras. Então, façam isso. Ou então, às vezes eu tenho preguiça de escrever, eu gravo um áudio, né? Eu acordo e já gravo um áudio.
para depois ouvir. Então, façam isso, tá bom? E as sensações e percepções de vocês também vão estar mais aguçadas, então prestem atenção também em relação a isso. Como eu falei que é um ano ligado a esse mundo espiritual, quem tem aí uma abertura maior para mediunidade já, quem sabe que é mais sensível para isso, principalmente o pessoal da idealidade 3, idealidade 5, idealidade 7 e idealidade 9. Fiquem mais atentos esse ano porque as comunicações espirituais chegam aí. E aí assim, né, gente, como eu falei, esse mundo espiritual, ele é um mistério, tem coisas boas, coisas ruins e tem, né, muita influência. E aí assim, baseada na minha crença em relação à espiritualidade, né? Então, no ano 7, talvez vocês fiquem mais sensíveis para essas questões. Então, se vocês começarem a se sentir muito angustiados e mesmo fazendo terapia, mesmo estudando, vocês ainda sentirem que tá difícil, muito provavelmente vocês têm que buscar aí uma ajuda espiritual mesmo, né? Fazer algum tipo de tratamento espiritual, ir no centro espírita, num terreiro de umbanda, enfim, porque é um ano que fica mais sensível, justamente porque nos provoca a buscar essas coisas, tá bom? Então prestem atenção nisso. E o 7, como é o número do mistério, também é um número muito relacionado a segredos, né? Então no ano 7, cuidado com o que você fala, para quem fala, porque vira fofoca e vira confusão. Então assim, o ano 7, quanto menos você falar da sua vida para os outros, melhor. É um ano para você falar menos e ouvir mais. Ouça mais, preste atenção mais, analise mais. O 7 é um número muito analítico, né, de você observar melhor as coisas, né? Então não fale muito. Não fale muito sobre a sua vida, cuidado com o que você fala para quem fala. Se você tem planos, né, não conte para as pessoas, espera o negócio que deu certo, né? Depois que deu certo você conta, porque é um ano que mexe com essas coisinhas. E também a questão de traições. Então, no ano 7, quem procura acha, tá bom? No ano 7 ele revela mistérios, né? Então fiquem também atentos a isso. E também, se você é a pessoa que trai, toma cuidado, porque no ano 7 você vai ser descoberto. Bom, e o 7, né, é o número da fé, como eu falei, e a fé não necessariamente a fé religiosa, mas a fé na crença, né? É acreditar que é possível, acreditar que as coisas podem acontecer, né? E acreditar em você. Então, no ano 7, no lado negativo, às vezes as pessoas ficam um pouco mais inseguras, né? Traz uma certa insegurança, principalmente se você tiver ausência de 7 na matriz, que eu vou falar lá na frente quais são as ausências, tá bom? Bom, no âmbito do trabalho, então, né? No âmbito do trabalho, como eu falei, o ano 7 é melhor você ficar mais quieto, ficar lá mais na sua, analisar tudo, analisar as relações, analisar o que acontece. É um ano muito para você ficar mais nos bastidores, né? Enquanto o ano 5, que eu falei que é pra gente se mostrar, o ano 6 é um ano de você fazer uma politicagem, o ano 7 é ficar mais na retaguarda, observar mais, tomar cuidado com o que fala pros outros, né? Prestar mais atenção nos detalhes, né? Analisar tudo em profundidade antes de tomar alguma decisão importante, né? Tudo precisa ser muito analisado profundamente no ano 7, inclusive quando a gente fala de trabalho, tá? E, gente, infelizmente não é um ano assim para muito ganhos financeiros, tá bom? Justamente porque o aprendizado está no espiritual e não no material. Então, assim, tentar ser muito ambicioso no ano 7, ficar muito nessa questão do dinheiro no ano 7, vocês vão se frustrar.
É claro que a roda da prosperidade, ela precisa continuar a andar, mas assim, não é um ano assim para vocês fazerem grandes investimentos, grandes mudanças de trabalho ou grandes coisas muito profundas assim em relação a dinheiro, sabe? É um ano para vocês irem tocando a vida aí do jeito que vocês tocam e focarem no desenvolvimento pessoal e espiritual de vocês, tá? A menos que vocês sejam um destino 7 e que tenha aí uma oportunidade relacionada ao seu caminho. Aí sim, é um bom ano, tá bom? Até porque o ano que a gente fala que é o ano, né, do financeiro, que as pessoas sempre esperam e querem, é o ano 8, que é o próximo ano. Só que o ano 8, ele só tem sucesso se você fizer o ano 7 direitinho. Se você fizer o seu autoconhecimento, se você se estudar em profundidade, se você buscar a sua espiritualidade, se você equilibrar a sua cabeça. Quando chegar o ano 8, sucesso! Você vai estar preparado com todas as ferramentas para fazer a roda da fortuna girar. Agora, se você falar, esse ano 7 aí, tenho preguiça, não quero fazer, foda-se, vou ficar aqui nas minhas angústias, aí vai chegar o ano 8, as coisas não vão acontecer, e vocês vão falar que o ano tá ruim, que a culpa é do ano. Não, a culpa é de você que não fez a lição do ano 7. Tá bom? Então, assim, no ano 7 no trabalho não é foco na grana, é foco nos aprendizados, nas descobertas de novas estratégias, tá bom? No estudo, se aprofundar. Então, assim, se você é uma pessoa super focada em carreira, pega esse ano para você estudar alguma coisa que vai te instrumentalizar melhor pro trabalho. Pra daí, no ano que vem, você pegar isso que você aprendeu e falar pro seu chefe, olha, eu tô muito melhor, eu fiz esse curso, me melhorei, mereço um aumento. E aí, no ano 8, o aumento chega, tá bom? E vamos para a parte que vocês mais gostam, que é análise no âmbito amoroso, não é, minha gente? Como eu falei, o ano 7, ele é um ano muito mais individual, pra gente olhar pra gente cuidar da gente. Então, assim, não é um ano muito quente, vamos dizer assim, no âmbito amoroso, né? É um ano, inclusive, muito desafiador nesse sentido. Por quê? Porque você vai estar mais introspectivo, você vai estar mais pensativo, você vai estar mais buscando respostas, e aí talvez a outra pessoa não compreenda isso, né? Talvez a outra pessoa não te dê espaço para que você faça isso. Então, se você já está num relacionamento, no ano 7, é conversar com seu parceiro, com a sua parceira, de olha, eu vou precisar de espaço, né? Eu tô mais quieta mesmo, mas não tem nada a ver com você, é uma busca em relação a mim, mas pode ser que seja em relação à pessoa também. Então, assim, se você tá num relacionamento que já não vai indo muito bem, no ano 7 é como se essas coisas ficassem mais claras, né? Que você começasse a investigar mais se você quer mesmo, se você não quer. Pra quem tá solteiro, talvez você encontre alguém se você começar a estudar. Talvez você encontre alguém no seu terreiro de Umbanda. Talvez você encontre alguém lá no templo budista. Talvez você encontre alguém na universidade, né? Enfim, é um ano que essas coisas elas vêm através desses lugares, né? Mas no ano 7 também, relacionamentos que chegam no ano 7, a gente tem que tomar cuidado, porque lembra que eu falei, o 7 é o número do mistério, é o número do desconhecido. Então, normalmente, quando chega alguém no seu ano 7, quando você conhece essa pessoa no ano 7, tá ligado provavelmente com um passado espiritual seu, provavelmente está ligado com uma história mais profunda, de difícil entendimento, né? Então, assim, é um ano para ficar mais atento, assim, aos relacionamentos. Quem tá solteiro, não vamos ficar de casal. Então, quem tá solteiro pode ficar, né, gente? Assim, nenhum ano a gente vai eliminar as coisas da nossa vida. A gente precisa viver, a gente não vai virar monge, né? A ideia não é que a gente vire monge. Mas é assim, é que as pessoas quando estão numa relação, principalmente no começo, né, tendem a fazer da relação, né, um espaço muito grande na vida. Então, assim, é equilibrar, né? É equilibrar. E pra quem tá se relacionando, o ano 7, como eu falei, é um ano, né, do mistério, das traições. Então preste atenção aí, tá? Antônio perguntou, ano 7 dele e ano 1 do parceiro, eles estão no ano 8 da relação. É um ano desafiador porque você tá no 7
Na verdade, não tão desafiador, né? Porque você tá no 7, que é um ano mais introspectivo, e ele vai estar no ano 1, que é um ano muito mais individual, de individualidade, né? Então, soma 8, que o 8 pede o quê? Praticidade. Então, assim, quanto mais práticos vocês forem, né? Quanto mais organizados vocês forem, quanto mais um respeitar o espaço do outro, que vai precisar, ambos vão precisar, melhor. Agora, o 7 traz insegurança e o 1 traz coragem. Então, o gatinho vai estar lá no ano 1 dele, se sentindo o máximo, porque o ano 1 para homem é aquela coisa, né? Do me sinto maravilhoso, me sinto incrível. E o outro lá no ano 7, mais quietinho, mais reservado. Então também pode rolar aí ciúmes, né, nessa relação. Então prestem atenção nessas questões, tá bom? Bom, esse foi o ano 7, eu vou falar um pouquinho do ano 7 para cada destino, mas para quem tá aqui por causa do... O Antônio, quando conhece no ano 7 é golpe. Quando conhece no ano 7... é incrível. Quando conhece no ano 7 ou quando conhece no ano 9, é encrenca. É encrenca. Então, assim, mas, enfim, tudo é nosso, né? O Chico Xavier falou uma frase, né? Que na encarnação a gente não erra de endereço, né? Então, assim, a gente encontra quem a gente precisa encontrar. Então, se eu encontrei uma pessoa no ano 7, é encrenca, mas é encrenca minha, e que se eu encontrei eu tenho que resolver, né? Se eu encontrei, é alguma coisa ali para eu olhar. Então, nada não é nosso, né? Tudo é nosso, tudo que chega pra gente é nosso. Sejam as coisas boas, que são do nosso merecimento, mas sejam os desafios, as coisas ruins também, que muito provavelmente a gente plantou pra colher depois, tá? A Bárbara conheceu no ano 2. O ano 2 é o ano do amor, né? Conhecer o seu amor no ano 2 é a grande chance desse amor virar algo mais duradouro dentro dessa nossa concepção de amor romântico, né? Porque, veja, a numerologia ela não tá preocupada com essas crenças nossas, não, né? É a gente que vai interpretando aí de acordo com o que a gente acredita de crenças da sociedade. Bom, quem é Idealidade 7? Idealidade 7 são uns bichinhos difíceis da gente se relacionar, porque eles são super analíticos, são super inteligentes, têm uma inteligência assim refinada. O pessoal da Idealidade 8 também é inteligente, bem inteligente, mas eles são assim mais práticos e estrategistas. O 7, ele é analítico, ele é profundo, né? Então, assim, quem tem Idealidade 7 normalmente são pessoas de bastante profundidade, mas ao mesmo tempo são muito desconfiados, né? São pessoas que normalmente em outras encarnações tiveram muito acesso a conhecimento espiritual, só que por algum motivo elas não usaram isso ou elas têm medo de acessar. Então é como se elas acreditassem desacreditando, elas estão sempre com o pé atrás, né? E elas têm muita dificuldade de expor sentimentos, né? De se expor, de expor sentimentos, é bem difícil para eles. E normalmente são pessoas que chegam com grandes conflitos familiares também, tá bom? E quem é Destino 7 são aquelas pessoas que vieram ajudar na missão e evolução de outras pessoas. Então, como eu falei, o 7 é o número do conhecimento, o 7 é o número do mistério, o 7 é o número da espiritualidade. Quem vem com Destino 7 veio entender sobre a existência, veio entender o que é estar vivo, o que é estar encarnado, aprender e ensinar para os outros. Por isso que tende a ser uma missão bem desafiadora, principalmente no mundo capitalista e material que a gente vive, né? Então, o Destino 7 normalmente são pessoas que demoram para se alinharem com o seu caminho, porque elas ficam o tempo todo duvidando, né? Primeiro do caminho, porque o 7 traz muita dúvida, né? Então, eles ficam duvidando o tempo inteiro do caminho, eles ficam muito preocupados ainda com a questão material, com a questão do dinheiro, com a questão de viver esse mundo capitalista, e não se aprofundam naquilo que eles têm que se aprofundar, que é o estudo, a filosofia, é a espiritualidade, porque eles vieram ajudar outras pessoas. Então, a prosperidade do Destino 7 vem. Isso não quer dizer que o Destino 7 vai fazer voto de pobreza, né? Que ele tá aqui pra não ganhar dinheiro. Não é isso, mas é que a prosperidade dele vem através dos caminhos que ele faz para estudar e para se aprofundar. Então, o Destino 7 normalmente são pessoas que têm que estar ou na espiritualidade,
né? E aí não necessariamente elas precisam trabalhar com espiritualidade, mas elas podem se dedicar a uma religião e paralelamente trabalhar com outra coisa, mas estarem muito ligados a essa coisa espiritual. Ou normalmente mundo acadêmico, são pessoas que vão para o mundo acadêmico, que estudam, que pesquisam e depois ensinam para outras pessoas. Então o destino 7 ele veio ensinar, só que para ele ensinar ele precisa primeiro aprender. E como que ele vai aprender? Olhando para ele, as experiências dele e buscando também essas outras ferramentas, tá? Então é um destino de pessoas que tem que observar muito, estudar muito. E aí elas ficam muito confusas mesmo, porque também gera uma certa confusão mental. Tá bom? O ano 7 no negativo, né? Como eu falei a maioria dos aspectos que eu falei do ano 7 foram coisas positivas. No negativo, vai trazer uma falta de fé, uma falta de confiança, muitas dúvidas, confusão mental. Então, se vocês estiverem se sentindo inseguros, se vocês estiverem com muita confusão mental, se vocês estiverem com muitas dúvidas, é porque provavelmente vocês estão no negativo do número. E o que isso significa? Que vocês precisam procurar o autoconhecimento, as ferramentas que vão te ajudar a melhorar essa questão. E o 7 no desequilíbrio, ou seja, no excesso, é um criticismo exacerbado, né? Ser muito crítica com tudo e uma certa soberba, né? Inclusive a idealidade 7, as pessoas que têm idealidade 7, normalmente elas se acham super inteligentes, super conhecedoras de tudo. É muito difícil argumentar com uma idealidade 7, porque olha, eles acham que eles sabem tudo, né? Eles têm uma certa soberba, né? Eles não aceitam outros conhecimentos, né? Então é bem difícil de lidar. E falando da matriz numerológica, então como é que a gente sabe se eu tenho 7 na matriz numerológica? É se eu tiver as letras G de gato, P de portão e Y de Y de quê? De Jung, sei lá, Y, tá? Letras G, P e Y. Se você tem algumas dessas letras no seu nome, você tem 7 na matriz. Se você não tem nenhuma dessas letras no seu nome completo de certidão de nascimento, você tem a ausência de casa 7. E a ausência de casa 7 é muito comum nos nomes brasileiros. Muito, muito, muito comum mesmo. E a casa 7 é o quê? A casa da espiritualidade. E ela vai indicar o nível de conhecimento e compreensão da vida que esse espírito tem. Então, quem tem a casa 7, seja um número 7, significa alguém que já estagiou em outras vidas nessa questão do espiritual, de alguma maneira. Quem não tem casa 7 são pessoas que não se conectaram a isso. E aí são pessoas que acabam não tendo muita fé, né? Não acreditando em nada. Normalmente são pessoas muito céticas, né? Que não acreditam, que estão sempre com o pé atrás. E aí elas ficam super desconfiadas. Então, assim, se relacionar com uma pessoa com ausência de casa 7 também é bem difícil, porque eles estão sempre com o pé atrás. E normalmente a ausência de casa 7 traz também essa coisa de muita insegurança, tá? E o excesso de 7 na matriz, que eu nunca vi, tá, gente? Eu vejo o mapa todo dia e, assim, excesso de 7 eu nunca vi. Mas, para quem tem, às vezes vai aparecer, são pessoas que têm muita perspicácia mental, um desejo de perfeição e muito confiante naquilo que elas fazem, tá bom? Vamos lá. Então, até agora tudo bem? Alguém tem alguma dúvida, algo que não ficou claro? Porque agora eu vou resumir um pouquinho do ano 7 para cada um dos destinos, mas bem rapidinho, porque assim, tudo que eu falei nessa live serve para todos os destinos, tá bom? Então, se ninguém tiver dúvida, vou tomar aqui minha água enquanto vocês pensam, porque tem um delay, né? Eu falo até vocês responderem, demora um pouquinho. Lua, a matriz numerológica, a gente sabe se a pessoa tem 7 ou não na matriz apenas pelas letras dos nomes. São as letras G, P e Y. Vou colocar aqui. G, P e Y. A Bárbara já fez o serviço aí pra mim. Então, se você tem alguma dessas letras no seu nome completo, você tem 7
na sua matriz. Se você não tem nenhuma dessas letras, você tem a ausência de casa 7. E isso indica tudo isso que eu falei aqui. Falta de confiança, insegurança, desconfiança das pessoas, falta de fé. E aí assim, né, gente? Eu tô falando de vários aspectos do número, né? Tanto no seu ano quanto na sua matriz. Não necessariamente todos os aspectos do número vão se manifestar para você, né? Então, por isso que você tem que observar como é que tá acontecendo o seu ano para você saber de que maneira ele vai se manifestar aí para você. Assim como na sua vida, se você tem uma ausência de casa 7, tá bom? Aí Lua não tem 7, então Lua tem que buscar aí essa sua segurança, essa confiança em você, tá bom? Então vamos lá, destino 1 no ano 7. Destino 1, quem é o destino 1? Galera do destino 1. Aliás, antes de eu começar, para quem não sabe calcular o destino, é a soma da data de nascimento, dia de nascimento, mês de nascimento e ano de nascimento, né? Soma tudo, reduz até um único número, vai ser o seu número de destino. Então, destino 1 no ano 7. Destino 1 no ano 7. O destino 1, aquelas pessoas que vieram abrir caminhos, pessoas que vieram caminhar sozinha, e são pessoas que normalmente trazem uma impulsividade, né, quando elas estão no positivo do número. Então, o ano 7 você tem que controlar um pouco mais a sua impulsividade, analisar melhor antes de agir, né? O destino 1 a gente sempre pede que ele haja, mas no ano 7 ele precisa dar uma segurada aí antes de agir, observar mais. Destino 2 no ano 7, o 2 veio aprender através do outro, né, das suas relações. O destino 2, ele veio aprender sobre o significado do amor de uma maneira mais ampla, sobre doar-se, né? Então, o destino 2 são pessoas que vieram aprender sobre o doar, né, o ajudar o outro. Mas, claro, primeiro ele precisa estar bem para ajudar o outro. Eu sempre falo isso pro destino 2. Você veio ajudar, mas primeiro você tem que estar bem. Se você tentar ajudar sem estar bem, você fica pior, né? Mas o destino 2, ele veio aprender através daquilo que é oposto a ele, né? Então, na caminhada do destino 2, sempre chegam pessoas e desafios que são muito diferentes deles. Pessoas muito diferentes deles. Pessoas que agem de maneira muito diferente. Por quê? Porque o aprendizado dele é aprender com aquilo que é diferente dele mesmo. Então, no ano 7, ele tem que analisar profundamente as suas relações. Tudo o que chega para ele de relação, para ele se compreender através das relações. Destino 3 é aquele destino que veio aprender a se expressar, a se comunicar, a entender como ele se relaciona com o mundo e com as coisas. Então, destino 3 no ano 7, primeiro que a comunicação espiritual e mediúnica fica muito mais aguçada. Então, assim, tem que se equilibrar, tem que fazer as suas orações, tem que buscar um lugar aí de espiritualidade para ficar equilibrado. E o 3, né, ele veio aprender a falar de uma maneira instrutiva, falar de uma maneira que ajude outras pessoas. Então, no ano 7, ele tem que tomar cuidado com o que fala e tentar falar menos, né? Porque o destino 3 às vezes fala demais. Aquele destino que já tá, aquela pessoa que já tá mais alinhada com o destino. Algumas outras pessoas não estão tão, ou se expressam de outra maneira, né? Porque quando a gente fala de destino 3, ele não é a fala, é a expressão. Então tem gente que não se expressa bem falando, mas se expressa melhor escrevendo. Tem gente que se expressa através da arte, da música, né? E o destino 3 tem muito essa coisa do lúdico, da arte, né? Então no ano 7, prestem atenção nessas comunicações que vão chegar e que vão trazer inspiração para vocês compreenderem melhor esse caminho, tá bom? Luana, eu não sei se destino é motivação de alma, essa nomenclatura motivação de alma eu não conheço, tá? É porque assim, a numerologia tem várias numerologias, tem a numerologia pitagórica, tem a numerologia cabalística, e mesmo dentro dessas numerologias, às vezes os cálculos são os mesmos, mas as nomenclaturas são diferentes. Então, assim, eu não sei o que é motivação de alma, mas o destino é a soma da data de nascimento. Então, se em outra numerologia você aprendeu que motivação de alma também é a soma da data de nascimento, então a resposta é sim, tá bom? A Paty, que difícil ser destino 2, aprender através do outro. Em um ano 7 que pede introspecção.
corda bamba entre se conectar, viver e processar isso. Sim, sim. Porque você olha suas relações, você aprende através do outro, mas você se recolhe para processar, né? Então você vai lá, vive, mas você volta. Você vai lá, interage, mas você volta, né? Porque o destino 2, ele tende a ficar muito só na interação, né? Ele fica muito no fora, no interagir, no interagir, no interagir. E o ano 7 vai falar, olha, você vai lá interagir, mas você volta para pensar, para refletir, para se aprofundar, tá bom? Pessoal, falei lá no começo o cálculo do destino, soma da data de nascimento, tá bom? Lá no meu perfil também eu explico bastante. Expliquei também a soma do ano, o ano pessoal. Ai, gente, é que eu não sei colocar aqui coisa fixa. Eu acho que tem como colocar um comentário fixo, mas não sei como é que coloca aqui. O ano pessoal é o seu dia de nascimento, o seu mês de nascimento e o ano de 2022. Soma tudo até reduzir a um número só, tá bom? Destino 4 no ano 7. 4 veio estruturar, veio reconstruir, veio ser persistente no seu caminho. Então, o destino 4 no ano 7 tem que analisar muito bem, em profundidade, tudo aquilo que ele vai fazer, né? O destino 4 é um destino bem desafiador nesse sentido, de ter que fazer tudo com muita calma, com muita minúcia, construir tijolinho por tijolinho. E no ano 7, ele tem que analisar muito bem aquilo que ele vai construir e reconstruir, tá? Porque o 4 veio fazer aí, construir coisas sólidas na vida. Destino 5 no ano 7. Destino 5 é o cara que veio se transformar. Todos nós viemos nos transformar, né? Mas o destino 5, assim, é o tempo todo mudança e transformação. No ano 7, ele pode dar uma pausa um pouco nas mudanças, vamos dizer assim, mais ligadas ao campo do deslocamento mesmo, mas vai enfrentar muitas mudanças internas, né? Então, o destino 5 no ano 7, como todos os destinos, né? Mas o destino 5 em especial precisa entender o que eu preciso mudar dentro de mim, né? Olhar para si mesmo e como eu me transformo, né? E como eu respiro e reflito sobre aquilo que eu preciso me transformar. Destino 6 no ano 7, o 6 é o número do coletivo, as pessoas que vieram aprender nos grupos das quais elas fazem parte, né, interagir com esses grupos, e o grupo, um dos grupos mais importantes é a família. Então, um destino 6 no ano 7 é entender em profundidade essas questões familiares, as coisas que acontecem na sua família, para que você consiga entender aquilo que você é. Destino 7 no ano 7 é o ano do seu destino, né? Então, quem é destino 7 no ano 7 é um ano muito importante. Toda vez que o nosso número de destino aparece no nosso ano, é um ano fundamental para a nossa caminhada. É um ano para vocês entenderem aquilo que é o caminho de vocês. Então, prestem atenção em todos os aprendizados que vão chegar. Prestem atenção em tudo que acontece, pois nesse ano você vai entender melhor e compreender aquilo que você veio fazer nessa encarnação, que é o destino 7, como eu falei lá atrás, que é o ensinar as pessoas. Você está aqui para ensinar. Destino 8 no ano 7, estudar muito, se preparar muito, se instrumentalizar muito para o seu próximo ano, que é o ano 8, que é o ano de fazer a roda da prosperidade girar. O destino 8 são pessoas que vieram aprender a lidar com a vida de maneira mais prática, estratégica, fazer a roda da prosperidade girar para ele e para os outros, né? O destino 8, ele não veio ganhar dinheiro sozinho, ele veio aprender como fazer e ajudar outras pessoas também a fazerem. Só que o ano 7 é para ele ficar mais quietinho, estudar mais o que precisa estudar, ficar mais na dele para aplicar depois no ano que vem tudo aquilo que ele aprendeu. E por fim, destino 9 no ano 7. Destino 9 é aquele destino de pessoas que vieram, né, como eu falo, pagar os boletos, né? O destino 9 é um caminho muito ligado, né? A gente fala que é o último estágio, né, da numerologia. 9 é o último número, então é como se o destino 9 ele veio aprender tudo que os outros números aprendem separadamente. O 9 abarca tudo, né? Então, assim, por um lado,
Ele é um caminho muito desafiador, porque é o tempo todo provas e desafios, mas por outro lado é um caminho de destino que traz muita sabedoria, né? E normalmente quem tem destino 9 são pessoas que já encarnaram muitas vezes e que, em teoria, têm uma sabedoria interior para aprender a lidar com todas essas questões. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa ir atrás daquilo que é o entendimento de tudo que acontece com ele. Destino 9, normalmente, são pessoas que tendem a ter uma ideia muito, assim, de sofrimento, sabe? São pessoas que sentem, muitas vezes, que são injustiçadas, que sentem que as coisas não acontecem para elas, acontecem para os outros, né? Que são pessoas que trazem muito esse questionamento. Por que comigo? Por que é assim? Por que as coisas às vezes parecem mais difíceis para mim do que para os outros? Então, no ano 7 é a oportunidade de você ir atrás dessas respostas de maneira mais profunda, independente de uma crença, né, específica, buscar no entendimento existencial a resposta das suas perguntas. Não está na realidade material, está numa busca filosófica, espiritual mais profunda. E aí cada um escolhe o seu caminho. Então, um destino 9 no ano 7, ele vai se ver diante desses desafios mais profundos, né? Ele tem que se questionar. E aí chegam situações para dar uma sacudida nele. Fala assim, então, não dá para ficar na superficialidade. Você precisa primeiro enfrentar as suas crenças, porque assim, o destino 9, como é um espírito muito velho, ele às vezes tem muitas crenças, assim, muito, como é que fala? Enraizadas, né? Eles têm algumas verdades absolutas que eles não questionam, né? Que é aquilo e pronto, eles não abrem para novas coisas. E aí o ano 7 ele vai desafiar nesse sentido, olha, isso que você tem tanta certeza, será que não tem uma outra forma de enxergar? Será que não tem um outro caminho pelo qual você pode investigar? Então, assim, o ano 7 para um destino 9 é isso. E chegam muitas pessoas ligadas ao passado espiritual desse destino 9 também. Então, as pessoas que chegam para um destino 9 no ano 7 são pessoas ligadas ao seu passado espiritual, às suas reencarnações. Então, é para ficar atento também. Certo, pessoal? Então é isso. Resumindo o ano 7, autoconhecimento, estudo, busca pela sua espiritualidade, filosofia, enfim, questões existenciais, calma, solidão e solitude, introspecção e estudo. Tá bom? É um ano, eu particularmente, né, que sou a jovem mística, adoro o ano 7, eu acho que ele é um ano de muito crescimento, é um ano de muita profundidade, mas algumas pessoas acabam tendo dificuldade, né, porque é isso, a gente vive num mundo que não permite que a gente pare pra pensar, né, e é um ano que vai exigir que você pense, e as coisas não vêm fácil no ano 7, assim, não é óbvio. Nada é óbvio no ano 7, né? Então, é um ano, assim, de muita profundidade, mas quando superado, é um ano de muita sabedoria aí. Tá bom? Obrigada, pessoal. E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês mandam lá depois um inbox pra mim, ou na caixinha. Tenho milhares de caixinhas ainda pra responder. Não sei se vou conseguir responder todas, mas, enfim. É isso. Um beijo, até a próxima!